Vamos lá, vamos fazer a correção dos exercícios da tarefa. Então, o primeiro exercício é o exercício 4, página 672. O exercício 4, ele fornecia essa fórmula molecular, C4H8, e diz que existem pelo menos 5 compostos diferentes com essa fórmula molecular. E ele pede para a gente representar as fórmulas estruturais planas de cada um desses compostos e indicar os isômeros cis e trans no caso dos compostos que apresentarem isomeria geométrica. Então, vamos começar. Eu tenho 4 carbonos nessa estrutura e 8 hidrogênios, certo? Como aqui eu tenho a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, a primeira estrutura que eu vou apresentar é um ciclo. Com 4 carbonos seria o ciclo butano. Então, ó, 4 carbonos. E aí eu vou colocar os hidrogênios para completar as 4 ligações. Então, ela já tá fazendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos recordar a nomenclatura? Eu tenho 4 carbonos, é but. Então, aqui vai ser but. Todos os carbonos fazendo ligações simples, e hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, é O. Como essa estrutura é um ciclo, na frente a gente coloca a palavrinha ciclo. Então, aqui é o ciclo butano. Vamos continuar. Então, nessa linha de fazer ciclo, eu fiz com 4, eu posso fazer com 3 carbonos também. Com 5 eu não posso, porque a minha fórmula molecular tem 4 carbonos. Então, se eu fizer com 3, eu vou ter o triângulo. Então, eu vou ter o ciclo propano. Só que como são 4 carbonos, então eu posso colocar uma ramificação em qualquer carbono do ciclo para fora. Então, aqui, ó, fazendo uma ligação, agora eu completo com hidrogênios. Esse carbono tá fazendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui como é que ficaria o nome desse composto? A ramificação a gente sempre começa com ela, então, ó, para fora do ciclo, metil, tem um carbono só, então aqui é o metil. Ciclo, cadeia fechada. Prop, são 3 carbonos na cadeia principal, no ciclo. Ligações simples entre eles é A e hidrocarboneto O, então metil, ciclo, propano. Agora eu vou ter que começar a fazer as cadeias abertas, não tem mais como fazer cadeia fechada. Nem com 2 carbonos, porque não tem figura geométrica de 2 lados apenas. E eu não posso fazer com 5 carbonos, porque a fórmula molecular é C4. Então, com cadeia aberta, se eu colocar... Vamos começar assim, ó, colocando 3 carbonos em linha reta. Então, ó, 1, 2, 3. E o quarto eu vou fazer ali uma ramificação. Certo? Então, ele vai ficar aqui, ó, CH3. Se eu completar agora os hidrogênios, então aqui seriam 3 hidrogênios em cada ponta, já dariam 9 hidrogênios. Eu tenho 8. Então, significa que eu tenho uma dupla ligação, ou aqui, tanto faz. Então, vou colocar uma dupla ligação aqui. Agora, eu vou completar com hidrogênio. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 2 hidrogênios. Aqui tá fazendo... uma ligação para 4, faltam 3 hidrogênios. E aqui 1, 2, 3, 4 já tá. Então, eu tenho, ó, 3 mais 3, 6, 7, 8 hidrogênios e 4 carbonos. O nome desse composto, a cadeia principal é a cadeia que tem a insaturação. Então, o CH3 ficou para fora, a ramificação começa com ele. Um carbono, met, ramificação e um. Metil, cadeia com 3 carbonos, prop. Ligação simples, dupla, em, né? Aqui eu não preciso numerar, porque aqui ele vai ser o número 1. Então, metil, propen, hidrocarboneto O. Então, metilpropeno. Se eu for fazer agora a cadeia aberta com os 4 carbonos na cadeia principal. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4.
Se eu for colocar os hidrogênios, então, só nos dois da ponta já dá a somatória total, a somatória dá 6 hidrogênios. Aí, eu vou ter 7, 8, 9, 10, vai passar. Então, eu vou ter uma dupla ligação. Vou colocar uma dupla aqui, certo? Na primeira posição. Então, agora eu vou completar com hidrogênios. Então, aqui, ó, uma ligação, então 3 hidrogênios. 2 ligações, para 4 faltam 2 hidrogênios. Aqui tá fazendo 1, 2, 3, então 1 hidrogênio, 1, 2, 2 hidrogênios. Eu vou colocar assim, H2. Então, ficou CH2, CH, CH2, CH3. Como é que eu daria um nome para esse composto? 4 carbonos na cadeia, but. Ligação dupla no carbono 1, então but 1, ligação dupla é em. Hidrocarboneto termina com O, então but 1N. E por último, a última opção é tirar essa dupla da primeira posição e colocar aqui na segunda. Então, vai ficar, ó, em relação ao but 1N, então vai ficar C, 4. Então, tava aqui a dupla, eu vou colocar aqui, certo? Agora, eu vou completar com hidrogênios. Então, os 2 carbonos da ponta estão fazendo uma ligação, então faltam 3 ligações, 3 hidrogênios cada um. E para cada um dos carbonos da dupla, tá faltando uma ligação, um hidrogênio cada um. Então, aqui, eu tenho 2 possibilidades de escrever essa estrutura. Que pode ser, ó, começando pela dupla. Ou eu posso fazer o isômero cis, ó, CH3 aqui, H aqui, H aqui, CH3 aqui. E posso fazer o isômero trans. Então, aqui seria, ó, hidrogênio e o hidrogênio no outro carbono tá transversal. Metil, transversal no outro carbono, metil. Então, aqui eu teria isômero, ó, cis. Se eu for olhar os hidrogênios, mas se eu for olhar os grupos metis também estão do mesmo lado, isômero cis. Aqui vai ser o isômero trans, porque, ó, hidrogênio transversal, o outro hidrogênio, grupo metil transversal, o outro grupo metil, tá? Resolvido, então, o exercício. Ah, professora, por que o composto 4 não apresenta também isomeria geométrica? Por causa que aqui, ó, eu tenho 2 ligantes desse carbono, da dupla, da insaturação, iguais, 2 hidrogênios. Então, lembra, isso é uma condição para não apresentar isomeria geométrica. Vamos para o exercício 5 agora. O exercício 5, ele fala assim, ó, podemos representar diversos compostos isômeros constitucionais ou geométricos com a fórmula molecular C3H4Cl2. Considerando seus conhecimentos, essa fórmula molecular é correto afirmar que temos isomeria geométrica. Então, ele quer a estrutura que vai apresentar isomeria geométrica. Se eu pensar numa cadeia aberta, certo? Eu começo já... Por que eu vou pensar numa cadeia aberta? Se a gente olhar as alternativas, não tem nenhum ciclo. Então, eu já vou descartar ciclo direto. Se eu tenho isomeria geométrica em cadeia aberta, eu automaticamente vou pensar em dupla ligação carbono-carbono. Então, de cara, eu já coloco, ó, dupla ou dupla. Por que eu vou fazer ou? Porque sempre tem 2 possibilidades. Então, eu vou ter ligante aqui, ligante aqui, ligante aqui, ligante aqui. Então, eu já tenho 2 carbonos. Então, agora falta eu colocar o terceiro. Eu tenho 2 clóridos. Para apresentar isomeria geométrica, esses 2 clóridos não podem estar ligados ao mesmo carbono. Então, se eu colocar o cloro em um carbono, o outro tem que estar no carbono vizinho. Eu posso colocar eles do mesmo lado ou eu posso colocar eles em lados opostos, tá? Agora, o que eu tenho? Eu tenho um carbono que não foi colocado aqui. Então, eu vou colocar o carbono. Quando eu coloquei o carbono faz 4 ligações, ele tá fazendo uma, então aqui vai ser 3 hidrogênios. Falta um hidrogênio porque são 4, então eu coloco aqui. E agora eu vou fazer aqui a mesma coisa, ó, CH3, e aqui vai ser o hidrogênio. Vejam
que aqui, se a gente pegar o cloro como referência, ó, a gente tem o cloro do mesmo lado, então esse é o isômero cis em relação à dupla, e a gente tem cloro transversal em relação à dupla. Então, aqui eu tenho o isômero trans. Só que aí, se a gente for olhar as alternativas, tá pelo nome do composto. Então, a gente vai ter que dar um nome para o composto. Para dar o nome para o composto, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a estrutura plana. Vou escrever a estrutura plana, que é aquela estrutura reta. Então, ó, se eu começar, tanto faz qual dos dois eu vou usar, vai dar na mesma, a gente sempre com a cadeia começa com carbono. Então, ó, CH3, começa aqui, ó, CH3, ligado a carbono, carbono fazendo dupla, ligado a outro átomo de carbono. Esse carbono aqui tá ligado ao hidrogênio e ao cloro. E esse carbono aqui, esse tá ligado ao CH3, que já tá aqui, né? E ao átomo de cloro. Então, agora, tendo aqui a cadeia, eu vou fazer a nomenclatura dele. Quem vai ser minha cadeia principal? A cadeia principal, que contém a maior sequência de carbonos, certo? Então, é essa daqui. Na hora que eu vou numerar, a dupla e o grupo funcional vão cair com os menores números possíveis. Então, ó, carbono 1, 2, 3. Qual que é o grupo funcional aqui? Qual é a função orgânica? Como eu tenho cloro, é aleto. Então, aqui eu tenho aleto orgânico. Na hora, então, agora que eu vou dar nome, eu sempre começo pela ramificação. Começando pela ramificação, então, eu tenho carbono 1, carbono 2. 1,2. Eu tenho 2 átomos de cloro, então, di. E o nome dele, dicloro. Cadeia principal. 3 átomos de carbono, prop. Eu tenho uma ligação dupla, que tá no carbono 1, mas poderia estar no carbono 3. Então, prop 1, eno. Terminação, sufixo para letra orgânico é igual de hidrocarboneto, tá? Então, 1,2 de cloro, prop 1, eno. Resolvido o exercício, isso corresponde à alternativa B de bola. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. E o último exercício, então, virando a folha, a gente vai ter o exercício 6. O exercício 6, ele fala assim, entre os compostos a seguir, indique quais apresentam isomeria geométrica, justifique sua resposta. Então, desses compostos que foram apresentados, ele quer saber quais apresentam isomeria geométrica. Então, a gente vai olhar cada um deles. Então, o que que a gente tem, ó, antes de começar a olhar? Para apresentar isomeria geométrica, eu tenho, se for cadeia aberta, eu tenho que ter dupla ligação carbono-carbono. Cada carbono da dupla tem que estar ligado a ligantes diferentes entre si, ó. A e B tem que ser diferentes entre si. Aí eu posso ter o isômero cis ou o isômero trans, tanto faz. Então, se eu colocar aqui A e B, eu tô trabalhando com o isômero cis. Se eu fizer ao contrário, então aqui, ó, A, B, A, B. Então, esse daqui seria o isômero cis e esse daqui o isômero trans. Se eu estiver trabalhando com cadeia fechada, qualquer ciclo, então, vamos supor que eu tenho aqui um ciclo com 4 carbonos. Eu tenho que trabalhar com carbonos vizinhos, né? Então, por exemplo, pode ser esse carbono aqui e esse carbono aqui. E aí, eu vou ter seus ligantes, que podem estar dispostos assim, A e B, A e B. A tem que ser diferente de B. Ou eu poderia ter dessa maneira. Então, aqui, ó, carbono, carbono. Então, aqui, B, A, B, A. Então, aqui eu teria, ó, A do mesmo lado, B
do mesmo lado. Então, isso daqui seria o isômero cis. E aqui eu tenho, ó, B transversal ao B e A transversal ao A. Então, aqui eu teria o isômero trans. Essas são as condições para eu ter isomeria geométrica em cadeia aberta e em cadeia fechada. Então, aqui agora, no exercício, eu vou só fazer a análise para ver qual que tá, quais que respeitam, né, que estão dentro das condições para ver isomeria geométrica. Então, aqui, ó, dupla ligação, ok. Porém, ó, hidrogênio e hidrogênio, que seria o A e o B, tem que ser diferentes. Então, aqui, ó, composto 1 não apresenta isomeria geométrica. Composto 2, vocês viram que eu fiz de duas maneiras. Eu posso ter ele assim, dupla ligação, ó, A e B diferentes. Então, aqui eu teria o isômero cis, hidrogênio do mesmo lado e metil do mesmo lado. E aqui eu teria o isômero trans, ó, A e B diferente. Eu tenho metil transversal a metil ou hidrogênio transversal a hidrogênio. Então, o composto 2 apresenta isomeria geométrica, certo? Composto 3, ciclo. Aqui eu tenho, ó, carbonos vizinhos, A e B diferentes, hidrogênio e cloro. Então, eu posso ter cloro do mesmo lado, entre si, e os hidrogênios do mesmo lado. Então, aqui eu tenho isômero cis. Aqui eu tenho, ó, cloro transversal a cloro. Então, aqui é o isômero trans, ou hidrogênio transversal a hidrogênio. Então, também o composto 3 apresenta isomeria geométrica. Composto 4. Composto 4, ó, esse ligante é igual a esse, ou seja, A é igual a B. Logo, não é pré-requisito para ter isomeria geométrica. Então, composto 4 não apresenta isomeria geométrica.